mental certinho, vai ter problema a obra inteira. Vai ter problema a obra inteira. Então tem que nascer correto para morrer correto. Né? E depois eu consegui sair daquele lugar, eu consegui uma remoção, voltei para Cuiabá, passei quase 2 anos no interior. Já nem pensou que fosse para ver. Eu consegui voltar para Cuiabá e em 4 meses eu assumi uma assessoria muito importante no tribunal. São só 6 pessoas que são assessores dos desembargadores lá e eu consegui uma vaga com um desses juízes. Então são muito importantes. Só que eles decidem o quê? Processos eleitorais, que também que é intrinsecamente ligado a quê? Corrupção, né? Não o Tribunal Regional Eleitoral, mas você está mexendo com as pessoas dos processos, briga política. Então tem um vereador brigando com o outro porque quer a vaga, aí fala que um comprou o voto, o outro comprou o voto, então você está no meio daquela situação. E você como cristão? Graças a Deus eu consegui assessoria com um juiz que ele estava querendo fazer a diferença. Ele era um juiz, que ele era da área ambiental, foi designado para eleitoral e se juntou com o Ministério Público ali para fazer a diferença. Não, fazer certo. E eu fiquei 1 ano e pouco com ele, fazendo certo. E isso começou a incomodar o presidente do tribunal. Porque o presidente do tribunal não tinha sentença. Quer dizer, a gente sabe que está vendendo, tem processo investigado, que está afastado do Tribunal de Justiça justamente pela venda de sentença que aconteceu naquela época, né? Ainda não foi condenado, então não posso falar que ele vendeu efetivamente, mas assim, para quem estava próximo sabia que ali não estava acontecendo coisa certa, né? E nós estávamos incomodando ele. Eu e o juiz que eu trabalhava. Nesse momento, eu até conversei com a minha irmã, que eu já tinha uma postura diferente daquela pessoa que quando começou lá na delegacia, que eu sou uma pessoa pequena, que não posso fazer a transformação da realidade que eu estou. Ali, mesmo sendo assessora, que não assina nada, que é uma técnica, né, que só auxilia o juiz, quem assina é o juiz, ali eu comecei a tomar uma postura diferente, uma postura cristã. Qual que é? Quando eu via que estava acontecendo coisa errada, eu comentava com o meu chefe, porque eu sabia que ele era aliado nessa questão de uma postura ética, de fazer justiça, porque a Bíblia fala que você tem que fazer justiça aonde você estiver, né? Então eu me atrelei a ele e eu era os olhos e os ouvidos dele naquele tribunal. E o presidente percebeu. Ele percebeu que eu era o problema. E o que ele fez? Ele me pegou de um cargo, nomeou sem consultar para um outro cargo e me tirou dele. E falou que eu tinha pedido um cargo maior para o meu chefe. Então, para o meu chefe, ele fez o quê? Eu me senti como se fosse o José. Não tem quando a mulher falou, ele me atacou e tal. E eu fiquei naquele desespero, porque eu fui tão fiel, tão ética com o meu chefe desde o início. E para chegar um presidente no tribunal e falar que eu estava traindo ele por um cargo maior. Porque é como se eu tivesse caído para cima, né? Ele quis me tirar de lá, porque eu estava incomodando, em vez de ele me tirar do cargo e ficar sem nada, porque ia ficar explícito, ele me deu um cargo maior, porque ele jogava contra mim e falava, não, ela que não quis falar com você, ela se vendeu por um cargo. Gente, você passa por isso. A impressão sobe, porque um cristão, porque como que você vai explicar para o seu chefe que não foi aquilo que aconteceu? E o desespero? E a pressão subiu? E o chororô danado, né? E oração? E oração? E oração? Mas hoje, eu agradeço a Deus, porque durante todo esse processo, eu tive um crescimento tão grande que hoje eu estou licenciada para estudar para concurso. Eu estou estudando para ser Ministério Público. Se Deus quiser, se for da vontade de Deus, eu vou conseguir passar. Porque eu acho que é uma carreira que você pode fazer justiça, você não está atrelado a nada, você pode opinar para o que é certo, nas suas convicções, você não está vinculado a nada, e é o que eu busco. E hoje, no estou de licença para estudar para esse concurso, eu recebi várias propostas
várias propostas para voltar. Então, isso quer dizer que, mesmo acontecendo toda aquela situação do presidente querendo jogar com o menino, o rolo das vendas de sentença, naquela época eu estava assessorando o juiz, ele foi lá e me colocou um juiz corrupto, e eu querendo sair, olha, é um transtorno. O que o sistema pode causar com a vida do cristão pode ser um transtorno que pode decorrer outras doenças, como pressão alta, síndrome de pânico, porque tem gente que não suporta esse tipo de pressão. Tem gente que não suporta esse tipo de pressão. Mas nós, como cristãos, nós temos que suportar, porque nós temos um Deus que está no comando de tudo. Ele está no comando de tudo e você tem que ter. Que você tem que fazer o certo, e o certo está na Bíblia. Ah, eu não sei o que é certo. Não, sabe? É só você ler a Bíblia, só você pegar provérbios e peça a sabedoria que Deus vai dar. Foi o que eu mais pedi durante esse período. E foi um exercício de fé, sim. Foi um exercício de fé. Eu tive que contar essa experiência porque eu fui uma das poucas privilegiadas lá naquele tribunal que eu passei por que estava no olho do furacão e consegui sair ilesa, limpa, com cabeça erguida. E as pessoas que viram toda aquela situação, mesmo distantes, têm convicção de que eu não me contaminei, e elas confiam no meu trabalho, e elas me chamaram para cargos de confiança que talvez você fale, não, mas ela foi assessora de um juiz corrupto depois, né? Será que ela não se contaminou? Eu tenho certeza que eu estou chegando lá no meu ambiente de trabalho, nenhuma pessoa daquela vai achar que eu me contaminei. Mas isso é o quê? Testemunho, postura. Todas as pessoas na época que o desembargador me colocou numa assessoria de um juiz corrupto, sabiam que eu queria sair dali, porque eu não concordava com aquela situação. Tá? Você tem que pedir sabedoria a Deus, que Ele dá. Então, todas as decisões que eu tomava, eu pedia suporte de oração, ligava com meus pais, pedia suporte para as irmãs de intercessão. Tinha os pais da fé, que foram os pais que converteram meus pais lá em Minas. A gente ligava, pedia suporte de oração, a força maior tem que tomar uma decisão muito importante e eu preciso de ajuda em oração. Você, em oração, juntamente com seus irmãos na congregação, a gente pode conseguir sair mesmo dessa lamação. Infelizmente, a corrupção aqui no Brasil está impregnada na nossa cultura. Impregnada nas igrejas também. Infelizmente, porque é cultural a ética que está, na verdade, que a ética cristã está muito contaminada com o individualismo, em tudo, né? A igreja já começou a se desvirtuar no sentido de números, igual a ABU, a ABS, ela está preocupada em qualidade, né? Qualidade. Hoje, estão preocupados em quantidade. Teologia da prosperidade é o quê? A ética do fim, do resultado. Ela é o resultado independente dos meios, né? E a ética cristã não é o resultado, porque o resultado quem dá é Deus, a conversão quem dá é Deus, quem vai mover o coração é Deus. Você tem que estar preocupado com o meio, como as formas devem ser feitas, como Jesus ensinou, como que a nossa vida cristã tem que ser. É assim, onde vai dar, Deus sabe, Ele já traçou o plano. Ele já traçou o plano. Mas eu vou seguir conforme a cartilha que Deus deixou. Amém? Agora está aberto quem quiser fazer uma pergunta, especificamente ou para todo o grupo. Se quem quiser, vocês então conversar. Vou fazer uma pergunta para essa advogada. Eu sempre tive uma curiosidade, como que, dentro do contexto ético, né, como que um advogado ele conseguiria não mentir ou defender um cidadão que você sabe que ele é um latrocida, de repente estuprou, sei lá, com que espírito você conseguiria fazer isso, sendo cristão primeiramente,
depois advogado. Bom, tem um princípio dentro do direito que chama contraditório. Contraditório é o seguinte: você tem que dar oportunidade para a pessoa que está sendo acusada de poder se explicar. Tá? Estou tentando fazer dos termos mais leigos possíveis para vocês entenderem, porque eu sei que tem pessoas que são exatas e tal. Né? Então, é porque vocês entenderam isso. Não, é porque é termos técnicos, então para ver se chega. Não que eu meninos. Então tem um contraditório. E para que a pessoa seja julgada de forma justa, você tem que estabelecer o contraditório dentro do processo. Ou seja, o Estado acusa um estuprador. Imagina, vamos pensar no caso drástico, né? O estuprador estuprou uma criança de 4 anos e matou. Tá? Estuprou uma criança de 4 anos e matou. Abominável, não quero matar o cara, né? Como é que eu vou defender uma pessoa dessa? Para mim não tem defesa, né? Eu estou querendo ser Ministério Público, então eu estou querendo acusar mesmo. Mas vamos lá. Você tem que abrir oportunidades para ele se defender. Como que é essa defesa? Tem advogado que vai falar, ele não fez, mesmo sabendo que fez e tal. O advogado, ele pode escolher a causa que ele pega. Então eu poderia recusar. Eu falo assim, você, eu não defendo. Essa causa, eu não defendo. Pode. O advogado particular. O defensor público, não. O defensor público é o advogado do Estado que ele tem que defender todas as pessoas que chegam lá. Porque o cara pode realmente não ter advogado e precisa de ter uma pessoa para estabelecer o contraditório. Mas às vezes essa pessoa, eu já conversei com o defensor público sobre isso. Ele fala assim, quando o cara, quando ele é réu confesso, ele tem uma atenuante de pena, que ele confessa, então a pena dele é um pouquinho reduzida por essa confissão. Então ele vai cumprir a pena, né? Mas com uma leve redução, porque já que ele confessou é porque ele está querendo se regenerar, né? Ele está querendo mudar a postura, ele assumiu. Então você, como advogado dele, vai tentar fazer com que chegue a pena mais justa possível, menor, né? Tentar fazer com que a pena dele seja menor. Mas ele não pode ficar sem uma defesa técnica, tá? Você, como advogado particular, você pode recusar. O advogado público já acha mais difícil, que é o defensor público, né? Vai chegar a qualquer caso e ele tem que defender. E ele, para ser um bom profissional, ético, ele tem que fazer uma boa defesa. Tem que fazer uma boa defesa. Ele não pode fazer umas coisas. Porque tem várias pessoas que dizem, quando você pegar um caso desse aí e você não quer defender o cara, faz tudo errado, ele se ferra e pronto. E aí... Só que aí você está fazendo o quê? Não está estabelecendo contraditório, ele não está sendo defendido. E ele precisa, perante a lei, que tenha uma pessoa defendendo ele de forma técnica. Tá? Então, para você ser um profissional ético, se você pegou a causa, você tem que defender de forma ética. Você tem que defender a pessoa, você não pode fazer pelas coxas. Para ele se ferrar mesmo. Então, se você não quer defender, é melhor nem pegar a causa. Né? Mas você, para a defesa dele, você não precisa mentir. Você pode tentar o quê? Arranjar os elementos de atenuante melhores para que ele possa sofrer uma pena, que ele cumpra uma pena justa e não uma pena exagerada. Vocês viram aquele caso do Lindenberg lá que matou a menina, a juíza foi lá e condenou ele em 100 anos, tá? Sendo que teve outros casos muito piores que a pena foi bem mais baixa. Então, o que o papel do advogado nessa função? Fazer uma pena justa. Houveram várias críticas em relação a essa pena que foi exacerbado de alta, né? Então, o que o advogado vai tentar recorrer, para tentar chegar num ponto que ele deveria se recuperar. Mas o sistema nosso aqui é falido, ele não vai conseguir se recuperar de jeito nenhum, né? Então, muito difícil essa questão. E eu acho que é isso. Consegui responder? Por isso que eu quero ser Ministério Público, porque eu posso escolher se eu quero acusar, se eu quero soltar. Então eu não fico presa. Se eu fosse defensora, eu já teria uma dificuldade um pouco maior de defender um estuprador de criança. Assim, vai também da escolha da sua carreira também, do seu perfil. Você, como cristão, é muito difícil um cristão querer defender uma pessoa que você sabe que fez coisa errada, entendeu?
trabalho. A gente não vai nessa área educando, lá do Comeri. Isso, das medidas socioeducativas. É o irmão da igreja, crente, pai de família, cresceu do pequenininho, passou num concurso, que a gente fez um cursinho lá na igreja para ajudar a passar, ele passou pelo estágio probatório. Teve um quiprocó lá no Comeri lá, um menino pegou um ferro e estuprou o outro lá. E teve um que não tinha nada a ver, falou que foi ele que passou. E ele nem adiantava. Mas porque um menino falou, ele foi denunciado por tortura, pena de 2 a 8 anos, ele está desesperado. E assim, é lógico que assim, quem conhece a pessoa, aquilo é um absurdo. Mas as coisas, lembrando, as coisas acontecem com a permissão de Deus. Alguma coisa Deus está querendo mostrar para ele, alguma coisa, ele está passando por esse processo por permissão de Deus. Eu não posso advogar porque eu sou servidora pública do judiciário, mas a gente está prestando uma assistência para ele. E isso é o lado gratificante da profissão, de você poder ajudar uma pessoa que você sabe que é inocente e está sendo injustamente acusado de uma coisa que não fez. Né? E você vê todo o sofrimento da pessoa, todo o sofrimento do cristão sendo acusado, sendo processado, denunciado pelo Ministério Público, e eu que quero ser Ministério Público, eu já fiquei mais doida ainda. Eu falei, meu Deus, e se um dia eu acusar uma pessoa que na verdade não foi ela que fez, como é que eu vou ficar? Como é que eu vou dormir à noite, sendo que eu acabei com a vida dela, né? E então a gente tem que tentar ser a pessoa mais assertiva possível, porque o cristão mesmo, o que tem a ética cristã, sofre com a injustiça, sofre. Ela não é uma pessoa que fecha os olhos, não estou nem aí, não. O cristão, ele tem que sofrer com a injustiça, ele não pode aceitar. Ele não pode aceitar. Você não pode aceitar a injustiça. Não pode conformar com o mundo. A gente, com formação cristã, com o Espírito Santo incomodando você o tempo todo, né? Então você tem que dar ouvido ao Espírito Santo, tem que dar ouvido, mas eu tenho certeza que eu, assim como eu na minha futura profissão, e vocês na profissão de vocês, vão dar ouvido ao Espírito Santo, que é o que eu chamo de intuição, né? Na verdade, intuição também é o Espírito Santo, né? Ou dar ouvido ao Espírito Santo mesmo, para que a gente possa tomar as decisões, os caminhos mais assertivos possível. Na verdade, a decisão assertiva é você conseguir enxergar qual é o caminho que Deus escolheu para você. Amém? Só comentando sobre a questão da ética, acho que um dos golpes mais baixos que a gente, como crente, recebeu ultimamente é aquele caso lá no Paraná,